Você sabe que um dos maiores riscos na produção de alimentos são os relacionados aos controles de tempo e temperatura? E que tomando alguns cuidados e realizando os processos corretamente, eu posso dormir tranquilo, sabendo que eu estou vendendo ou supervisionando, liderando a venda de produtos que são realmente de qualidade? Eu sou Daniele Leal, trabalho com segurança de alimentos há 15 anos e vou te contar como resolver isto com tranquilidade. Você que se interessa por esse assunto, curte o meu perfil do Instagram e segue o canal do YouTube. Destaquei aqui 7 pontos que você vai precisar ter atenção para adequar o controle dos seus alimentos vendidos quentes. Daniele, como assim produtos vendidos quentes? Por exemplo, em bar, padaria, que vende os salgadinhos, coxinha, esfirra, bolinho de carne, que ficam aquecidos na estufa, ou em rotisseries, inclusive dentro dos supermercados, que mantêm os alimentos preparados quentes para porcionar conforme o pedido do cliente, e aí você vende a quantidade que o cliente pede, ou mesmo vende já embalado, mas mantém aquecido numa estufa. Em lanchonetes, quando tem aquelas gavetas que mantêm a salsicha ou o hambúrguer que já estão assados, cozidos, e aí mantém eles aquecidos para só montar o lanche na hora que sai o pedido. Ou no restaurante self-service ou numa cozinha industrial, que ficam os alimentos já prontos para consumo, aguardando a distribuição, ou mesmo os que já estão no balcão na área de venda, no balcão self-service na área de venda para o cliente se servir. O fato é que este alimento que está quente, aguardando para ser consumido, se ele ficar ali numa temperatura morninha, sem controle, ele pode ficar com uma carga muito alta de bactérias. Por quê? O que as bactérias e os fungos precisam para se desenvolver? São muitos os fatores que influenciam, mas basicamente o que é mais fácil da gente falar é a água, a prisão de água, nutrientes, que está no próprio alimento, água e nutriente, e uma temperatura em torno ali de 35 graus. Claro que muitos outros fatores influenciam isso, mas esses são os principais e são os que a gente tem quando a gente está comercializando um produto morninho sem controle. Então, essa condição mais a estrutura, se ela não estiver adequada do local, e os manipuladores, as pessoas que manipulam aquele alimento, se elas não estiverem devidamente treinados, pode de fato colocar em risco esse consumidor, a pessoa que consumir esse alimento. E o que eu não posso fazer então? Então eu vendo alimentos quentes, prontos para consumo, e o que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer é aquecer um alimento e colocar numa exposição ou no balcão de venda, de distribuição, em grande quantidade, em quantidade que eu vou colocar lá e esquecer, com o objetivo, eu vou encher, por exemplo, de salgadinho a minha estufa para ter salgadinho lá pronto até a hora que eu fechar minha lanchonete ou que eu fechar meu supermercado. Sem ter o controle da temperatura que ele está e o tempo que ele vai ficar lá. É lógico que quando eu falo grande quantidade, o que é grande quantidade para uma empresa não é para outra, Então isso muda muito. Isso vai, o muito e o pouco em volume de produção muda completamente conforme a realidade da empresa. Mas é um ponto para eu entender. Então, eu descrevi para você 7 pontos que são bastante importantes e que nós temos que considerar para controlar os riscos e vender os alimentos quentes prontos para consumo com segurança. O primeiro ponto, eu tenho que conhecer qual que é a relação entre tempo e temperatura que é segura e que eu tenho que seguir. Isso é definido por lei. Então eu tenho que ver qual legislação que eu vou seguir, se no meu município tem uma lei de boas práticas, ou se eu tenho que seguir uma estadual ou a federal. A federal, basicamente, a RDC 216 de 2004, ela fala que o alimento pode ficar exposto se ele estiver com no mínimo 60 graus Celsius, a temperatura do centro geométrico do alimento, dentro do alimento, no mínimo 60 graus Celsius, ele pode ficar exposto por até 6 horas. No estado de São Paulo, repete esta regra do mínimo 60 graus por até 6 horas, mas também diz que, por exemplo, no estado de São Paulo, se eu tiver a 59 graus, a menos de 60 graus, o produto só vai poder ficar exposto para venda nessa temperatura quente por até, no máximo, 1 hora. Então já é um controle, 1 hora, pouco tempo para nós darmos o giro desse alimento, já é um período bem rigoroso. Segundo ponto que eu tenho que entender.
Os alimentos que já estão prontos e ainda não foram servidos, que eles estão na espera, eles também devem estar com esse controle de tempo e temperatura. Então, por exemplo, se eu já assei esfirra para pôr na minha estufa, assei os meus salgados para pôr numa estufa, e ele tá esperando dentro do forno ou em cima do fogão, ou eu tenho já que começar esse controle, entendendo que a temperatura já tem que estar correta e o tempo tem que estar contando. Quais equipamentos eu costumo usar para essa espera, né? Tem o mais conhecido é o pass-through, que tem normalmente em cozinha industrial ou em empresas grandes, que são equipamentos como se fossem geladeiras, mas para manter o alimento quente esperando para distribuição. Na cozinha industrial ficam as cubas dos alimentos dentro desse pass-through, e aí quando acaba a da distribuição do balcão self-service, eu reponho já com ele que já está aquecido. E em lanchonetes eu costumo ter os gavetas quentes, ou mesmo em restaurante comercial eu vejo muito o banho-maria, né? Então o alimento fica ali no banho-maria. Quando acaba o do balcão de vendas, eu reponho porque ele já está quente. Mas o que eu tenho que entender é que o controle de tempo e temperatura que eu defini, que estava ali na legislação que eu vou seguir, ele tem que começar a contar desde a hora que esse alimento está esperando para distribuição, porque as bactérias já estão ali e podem crescer durante a distribuição também. Terceiro ponto: se eu não for conseguir utilizar tudo que eu produzi, eu precisei produzir todo o alimento que eu vou vender e eu não vou conseguir já comercializar. Então, por exemplo, assei esfirra para vender o dia todo, ou preparei lasanha para vender nos 2 turnos de refeição da minha empresa. Nesse caso, eu preparei tudo e o tempo, temperatura vai passar de 6 horas. Eu preciso ter lasanha para daqui 10 horas. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Terminei o preparo, eu vou entrar num procedimento de resfriar, refrigerar, e aí imediatamente antes do uso eu reaqueço. Então, eu reaqueço na hora só que eu for vender e servir. O que eu não posso é deixar esse produto em temperatura ambiente ou temperatura morna por um longo período, maior do que o tempo, né, que a minha legislação permite. Considerar, por exemplo, as 6 horas, se eu conseguir manter a 60 graus, então eu não posso manter esse produto ali em temperatura sem controle. Então, sempre que eu preparei um molho em grande quantidade, que eu vou usar realmente o dia inteiro, eu preparo, resfrio uma quantidade e vou reaquecendo imediatamente antes do uso, para não deixar o alimento em temperatura de risco. Quarto ponto: o ideal é que a reposição dos alimentos seja sempre feita aos poucos, com de preferência vasilhas, cubas pequenas. Lógico, novamente, quando eu falo em pouca quantidade, é proporcional ao volume de venda de cada empresa. Uma outra opção ainda é que as vasilhas sejam pequenas e os expositores sejam pequenos, né? Porque se a gente tem um balcão de self-service enorme e a nossa venda é pequena, a nossa tendência é encher aquele balcão, e aí o alimento vai acabar ficando ali em temperatura quente por mais tempo, ou eu vou ter que jogar muita comida fora várias vezes, porque se eu tô controlando a temperatura e deu o prazo, o correto é eu descartar esse alimento. E quando eu não controlo, então, para eu só exponha na temperatura morna a quantidade que eu vou conseguir comercializar, eu tenho uma quantidade muito alta de desperdício, e quanto mais tempo também o alimento fica exposto e aquecido, ele vai perdendo também sabor, né? Ele vai vai mudando a consistência, sabor, aparência. Então, portanto, eu tenho que controlar a quantidade que eu tô pondo à venda aquecido, como diminuindo o volume, e uma sugestão é diminuindo inclusive os utensílios e as cubas. Quando é balcão self-service, em vez de ter de repente uma cuba funda, eu tenho uma cuba média ou rasa. Quinto ponto: o que precisa atingir a temperatura ideal é sempre o alimento. Então, quando eu falo que o alimento tem que atingir no mínimo 60 graus, é no centro geométrico desse alimento, é no meio do alimento e não no equipamento. É muito comum que os profissionais controlem a temperatura do equipamento, que também tem que ter, mas é um outro controle. Nesse caso que a gente está falando, que esse controle de tempo e temperatura é relacionado ao alimento e não ao equipamento. O que é muito comum acontecer é que para preparos mais secos, quando fica numa temperatura muito alta, acima de 60, por exemplo, mesmo um salgado, uma coxinha,
ou, por exemplo, um bife à milanesa, eles comecem a ressecar e mudar a aparência. Então, nesse caso, eu tenho que controlar bastante a quantidade de reposição, como eu já falei, e a umidade do equipamento. Por exemplo, se é estufa, eu tenho que verificar como eu adequo a umidade dela para o calor não ressecar o meu alimento. Sexto ponto. Sim, esses controles de tempo e temperatura de exposição do alimento devem ser documentados, registrados em planilhas. E também é necessário, claro, ter um termômetro e uma pessoa responsável pela função. Então, você vai desenvolver essa sua planilha, esse seu documento, conforme o tipo de empresa que você tiver, o número de produtos, de alimentos que estão expostos e precisa controlar a temperatura. Então você desenvolve uma planilha e treina alguém conforme, uns passos a passos de implantação de processo, e treina alguém para garantir que esse processo aconteça, que esse controle de tempo e temperatura de todos os alimentos aconteça. O sétimo ponto são algumas atitudes básicas que vão diminuir o risco de contaminação do alimento na hora que eu estou expondo ele para venda. Por exemplo, lembrar sempre que as cubas de reposição dos alimentos também têm que ser higienizadas previamente. Então, toda cuba que eu vou expor, ou cuba, vasilha, bandeja, que eu vou expor o alimento para venda, ele precisa ser previamente higienizado. Em caso de balcão de distribuição, se for ficar um período sem as pessoas se servirem, normalmente isso acontece muito mais numa cozinha industrial, ou até no restaurante self-service, quando eu tenho os picos de entrada de cliente, eu lembrar de tampar essas cubas, se for ficar um período sem ninguém se servir. Se for estufa quente, eu lembrar sempre de manter ela fechada. E todos os pegadores eu tenho que frequentemente trocar e higienizar. E um outro ponto muito interessante é estimular os meus clientes a lavarem as mãos frequentemente, principalmente antes de se servirem, tanto em caso de autosserviço quanto num serviço onde que eu vou servir esse cliente, mas é interessante os meus clientes terem sempre mãos lavadas. As legislações obrigam que nas áreas de venda, em alguns estados, tenha a pia de lavagem de mãos na área de venda dos alimentos, Então é interessante eu enfatizar a necessidade dessa lavagem de mão. Então, esses são os 7 passos que, se você seguir todas essas orientações e todas essas dicas, você com certeza vai vender um alimento quente, pronto para consumo, com muito mais segurança e qualidade para o seu consumidor.